Quando você vai entender que para as plantas crescerem, elas precisam mudar de ambiente. E essa frase, ela não é sobre plantas, ela é sobre você. Mude o ambiente, mas não mude você. Por que eu queria chegar nesse ponto nesse episódio? Inclusive, antes eu queria te dar boas-vindas, a mais um episódio do JP Oficial Podcast. Aqui eu quero elevar o seu nível de consciência, a sua mentalidade, tanto sobre a criação de conteúdo, empreendedorismo e principalmente sobre você, Elevar a sua consciência. Esse é o meu propósito por aqui. E puxando, o gancho sobre essa frase que eu falei no começo, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas se limitam em um grupo ou ao redor de pessoas que elas não têm mais um propósito na vida delas, sabe? Isso me pegou muito quando eu comecei a refletir sobre isso, porque eu me prendi a tantas pessoas e eu me prender nessas pessoas não fazia eu crescer, porque eu limitava o meu crescimento, entende? Então a vida toda, ela ficava tudo em volta desse ciclo aí, desse círculo de amizades. Então, quando eu me permiti ser livre e escolher novos caminhos e decidir expandir, eu precisava sair dessa bolha que eu estava, sabe? Então, eu queria trazer esse conceito aqui, esse contexto completo para que você entenda que você precisa mudar de ambiente e não mudar você. Porque às vezes você quer tanto ficar nesse mesmo ambiente, você quer fazer tantas coisas para ficar com essas mesmas pessoas, mas você ainda não entendeu que essas pessoas, elas não fazem mais um propósito dentro da sua vida. Elas não têm mais tanta conexão. Você percebe isso quando você sente que você tá meio afastado dessa pessoa, você deu uma desconectada. Então, isso serve até mesmo de uma resposta para suas orações, Se você pede tanto por um guia, assim, um caminho, Se você se sente perdido, essa é a resposta. Você precisa expandir, você precisa sair dessa sua zona de conforto e explorar o novo. E quando eu digo novo, é você expandir você e não se limitar nesse círculo de amizades que você já tem, Esse círculo de pessoas, esse ambiente. Porque quando você se limita, você não cresce. E por isso que eu trouxe no começo aquela frase sobre as plantas. Porque a planta, quando você coloca ela dentro de um vaso, quanto mais ela vai crescendo, as raízes vão expandindo, até um momento que ela não consegue mais crescer, as raízes não conseguem se fortalecer, porque não tem mais espaço dentro desse vaso, entende? Então você precisa parar de se limitar nesse seu âmbito de amizade, nesse seu ambiente, e expandir, decidir novos caminhos, novos rumos. E quando eu decidi fazer isso, as coisas começaram a fluir, Eu ficava meio que aqui, e aí quando eu falei, eu preciso sair, eu preciso parar de me apegar tanto e entender que a vida, ela tem idas e ela tem vindas, as pessoas entram e saem da sua vida todos os dias. Eu acho que quando eu entendi isso, as coisas começaram a fluir mais e eu parei de sofrer tanto quando as pessoas saíam da minha vida. Hoje eu agradeço, hoje eu sou grato por todo mundo que passa na minha vida, porém quando saio eu também sou grato, porque tá tudo bem, entende? Então eu quero que você entenda isso também, que tá tudo bem as pessoas irem, Algum dia elas podem voltar. Na fase que você está hoje, se você não sente mais conexão com essas pessoas, ou com essa pessoa especificamente, ela está numa outra vibração, numa outra frequência, você entende que ela não é mais para você neste momento. Quem sabe futuramente o caminho de vocês se cruzem novamente. Então, eu queria trazer mais isso mesmo para vocês, Porque talvez você precisava escutar isso, essa mensagem vindo do outro. Às vezes a gente precisa muito escutar o outro para entender o que está acontecendo com nós mesmos, Muitas vezes a gente precisa falar em voz alta até mesmo para a gente entender o nosso corpo, entender que é isso que a gente precisa. Então esse episódio trouxe mais um pouco para você entender sobre isso, que você não se limitar e se permitir viver o novo. Então eu queria te agradecer se você assistiu até o final, se você tá aqui comigo e você puder aí compartilhar com seus amigos, com outros empreendedores que possam ouvir isso também, que estão aí, perdido,
com medo de sair da zona de conforto. Então, saia dessa zona de conforto, enfrente, quebre as barreiras, porque o novo, ele é lindo e o novo te espera.